Olá, você que acompanha os meus conteúdos nas redes sociais, nos canais e no portal, sabe que nós somos dedicados e muito à questão cultural e ao audiovisual. Aí vai TV, cinema, streaming, jornalismo, claro, muito jornalismo. E hoje eu estou aqui nesse lugar incrível que é o Palácio Rio Negro, antiga sede do governo do estado. Hoje, um prédio totalmente dedicado à área inteira à produção cultural e às artes. Eu vim aqui para conversar com uma pessoa muito especial, entende muito sobre essa iniciativa na Amazônia. Vem comigo. Olá, secretário. Tudo bem? Obrigada. Tudo ótimo. Eu que agradeço. Bom, eu estou com o secretário Marcos Apolo, que está à frente da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e a gente vai ter um papo bem tranquilo aqui, mais profundo, sobre toda essa seara que precisa tanto, né, que a gente esteja ali acompanhando cada um desses passos. Secretário, muito obrigada mais uma vez por receber a gente, o meu portal e as minhas redes sociais. A gente está aí com quase 2 anos no pós-pandemia e todo aquele momento que a gente sabe que a cultura e as artes passaram nesses últimos anos. O senhor acredita que já é um momento de renascimento, a cultura já está realmente revivendo, ou ainda a gente ainda tem muito a fazer para voltar ao que estávamos no início de 2020? Bem, Marcela, é assim, a gente realmente está nesse processo que a gente está chamando de retomada da economia da cultura. O governo do estado do Amazonas fez um trabalho intenso, inclusive de incentivar para que essa economia voltasse com a maior brevidade possível. Isso através de editais de fomento, a questão da realização de alguns eventos que permitiram que a economia e todos aqueles que vivem dessa economia pudessem realmente retornar aos seus postos de trabalho. E isso realmente é um processo que vem acontecendo. O que nos dá aí uma certa segurança é perceber que o público estava realmente carente muito. Dessas atividades, e eles retornaram até com mais força do que antes, né? Então, tudo lotado, né? Exatamente, tudo lotado. A gente percebe aí realmente que o público acabou realmente contribuindo para que o setor pudesse ter essa retomada. Claro, muitos artistas, muitos profissionais, não só artistas, mas muitos profissionais da economia da cultura sofreram esse impacto e estão aos poucos inclusive retornando, porque alguns acabaram até de uma certa forma buscando outras alternativas, formas, né? Mas a gente percebe que isso está acontecendo já desde o final do ano passado. Podemos sinalizar como um exemplo o próprio evento de Natal que nós fizemos, sim, que movimentou a cidade aí durante mais de 40 dias e o estado como um todo também. E aí a gente já entra agora nesse período carnavalesco, que é um outro período muito importante também para essa economia, não só para os artistas e profissionais da arte, mas todos aqueles serviços que se relacionam, né? Desde os vendedores ambulantes, até os motoristas de aplicativo, salão de beleza. Sim, muita gente. É toda uma gama envolvida. E aí eu aproveito a sua vez para perguntar, a sua pasta é Cultura e Economia Criativa. O que é isso, secretário? O que é uma economia criativa nesses tempos tão sombrios que a gente passou e agora nesse pós-pandemia? A economia criativa é um campo muito amplo, né? Inclusive está sendo debatido no mundo inteiro. Aqui no país nós temos as principais secretarias de Estado do país hoje adotaram a economia criativa, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e o Amazonas, né, dentre outras. E o nosso objetivo é fazer esse corte da economia criativa da cultura, né? Falar de economia da cultura, das indústrias criativas, das indústrias culturais, onde a gente agregou aí alguns profissionais que estavam de uma certa forma, até dialogavam com a cultura, mas posso dizer que de uma certa forma indireta. Agora já, o quê, por exemplo? O pessoal das novas mídias, designer, a parte de arquitetura, gastronomia, né, tudo que envolve realmente a economia criativa que é ligada diretamente ao setor cultural. Então a gente conseguiu trazer esse pessoal todo mais para próximo, tanto que os nossos editais agora eles são mais abrangentes, né? E a gente tem aí desde de trabalhar com a parte de formação mesmo, ou seja, trabalhar com essa parte de empreendedorismo cultural, até o resultado que é realmente a apresentação de espetáculos e atividades culturais. Bom, na real, a gente está gravando essa entrevista nos últimos dias, exatamente dia 30 de janeiro, aqui no maravilhoso Palácio Rio Negro. Estão
Estamos ali no pré-carnaval. Alguns lugares já deram alguns gritinhos, digamos assim, secretário de carnaval, inclusive aqui no centro. E a gente teve esse ano uma mudança no calendário, né? Principalmente em relação ao desfile das escolas de samba, que foi antecipado uma semana. Do chamado Sábado Gordo para o Sábado Magro de Carnaval. Ele já retornou para a data oficial. Antes era assim? Ele na verdade ele chegou a ser cogitado, ser antecipado, mas ele vai acontecer esse ano na data do Carnaval mesmo. Por que teve essa mudança toda? Será que a ideia seria atrair mais turistas, vender a festa do nosso Carnaval, que já foi tão grande, né? Depois ficou minguado e hoje ela tenta de novo ser grande, é isso? Quando as escolas de samba trouxeram pra gente essa exposição de motivos para fazer essa antecipação, que não é de agora, isso já vem sendo falado há um certo tempo, o objetivo era de uma certa forma realmente sair dessa data que tradicionalmente já vem sendo realizado os carnavais de outros grandes carnavais, como o caso de Rio de Janeiro e São Paulo principalmente. Sim. Com isso eles conseguiriam que esse público que normalmente sai de Manaus, não só para apreciar o carnaval, mas também para curtir, digamos assim, esse feriado prolongado, possam estar aqui para participar do evento. Eles conseguem também captar aí alguns profissionais que podem estar aqui no dia do carnaval e depois ir para outros carnavais. E isso já tem estado como o Vitória, por exemplo, no Espírito Santo, que já faz uma semana antes. Né? Só que aí a gente teve algumas questões aí de alguns impasses entre eles mesmo e a questão também do tempo que se precisaria para viabilizar a parte de convênio, né? Essa coisa toda, e aí acabaram ainda esse ano retornando para a data tradicional, que seria na verdade no período de 18, 19, 16, 17 e 18. São os grupos de acesso e no sábado o grupo das escolas de samba. No sábado de carnaval, né? Vai ser o especial. E aí eles estão estudando a possibilidade de aplicar essa antecipação para o Sábado Magro a partir do próximo 2024. Ano. Mas isso aí vai ser divulgado posteriormente por eles. E Manaus ganhou muita força nos últimos carnavais, claro, dando aquela pausa da pandemia, dos blocos de rua, né? E vocês têm um edital lançado justamente para incentivar esses blocos. Exatamente. A gente faz um trabalho junto com a prefeitura, com a Manaus Cult. Isso já vem sendo feito há alguns anos, em que eles entram com a parte da estrutura do evento e a gente entra com as atividades culturais, com as atrações musicais. Desse modo a gente consegue fazer com que os eventos aconteçam, né, e viabilize assim esse momento aí em que as pessoas aproveitam aí para curtir o carnaval, né? Vamos falar um pouquinho agora do nosso calendário cultural e artístico, né, do estado do Amazonas. Já foi referência, porque muitos desses eventos se tornaram eventos internacionais, secretário, como o Festival de Jazz, né, e a gente começa com o Festival de Ópera, claro, né, que é mais do que referência, digamos, mundial, por causa da nossa Casa de Óperas, o Centenário Teatro Amazonas. É uma vocação do Teatro Amazonas, né? É uma casa de ópera. E a gente realmente já tem esse calendário, que é um calendário que dialoga com a cultura nacional e internacional, no caso o Festival de Ópera, agora em abril, maio. Temos o Festival de Parintins em junho, aí em julho o Festival de Jazz, e aí na sequência vem o Festival de Ciranda de Manacapuru. Nesse meio tempo tem os eventos que foram criados por nós, como o Festival de Circo, Expedição Cultural, Mostra de Cultura Urbana, o Amipaguana, que é a Mostra de Cultura Popular. Muita coisa programada aí, até terminando aí o ano com o nosso já tradicional Natal, que a gente deu aí também uma repaginada, né? Então a gente vem trabalhando muito nesse sentido de potencializar os nossos conteúdos culturais, acima de tudo gerando oportunidade e renda acima de tudo, né? Quantos profissionais envolvidos, por exemplo, num evento tão grandioso quanto um festival de ópera, por exemplo? Olha, o Festival de Ópera a gente contrata algo em torno de 600, quase 700 pessoas, entre técnicos, camareiras, costureiras, pintores, escultores, aí vem os cantores, né? Todos os músicos são envolvidos, daí chega próximo de 700 profissionais que dialogam diretamente com o festival, fora o que tem indireto, né? Porque quando a gente vai realizar, por exemplo, um evento no interior ou numa comunidade, aí você vem com outros serviços contratados, palco, som, luz, transporte, muita coisa. Secretário, a gente tem também agora um primeiro encontro de gestores de cultura. A gente realmente que entende do fazer cultura, do fazer arte aqui na região, especialmente aqui no nosso estado. É uma proposta para a gente avançar justamente em tudo isso que a gente conversou até agora, fazer com que esse setor realmente
desponte aí, gere cada vez mais, faça a economia girar, melhor dizendo. Sem dúvida. A gente vê de forma aí, fica muito feliz em participar do evento. Ele vai de encontro a tudo aquilo que a gente vem construindo na Secretaria ao longo desses 4 anos, que é a questão de dialogar com a sociedade, debater sobre cultura, sobre a economia da cultura. Então, por exemplo, na mesa que eu vou participar, vai estar Tenório Teles, que é uma referência para mim, minha reverência, inclusive, a Tenório Teles. Vai estar João Fernandes também, que é um outro fazedor de cultura aqui da nossa cidade, do nosso estado, entre outros profissionais que estarão lá, não só compartilhando conhecimento, mas também trocando experiência e fazendo essa escuta também da população, para que a gente possa cada vez mais achar caminhos para desenvolver a cultura do nosso estado e falar cada vez mais do fazer cultural, da profissão chamada ser profissional da cultura, né? Viver dessa profissão. Então, para a gente acredita que é realmente um marco aí, né? Uma virada de chave esse primeiro encontro. E eu achei muito engraçado, muito interessante, melhor dizendo, a programação, porque fala inclusive como você aplicar para um edital, né? Como buscar a iniciativa privada para participar desse momento cultural. Eu acho que é mais ou menos isso, integrar todo mundo, que a gente viu como a cultura fez falta para a gente, exatamente, durante a pandemia. E mostra esse novo olhar, inclusive, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura sobre o seu próprio trabalho, né? Entender, inclusive, mais profissional. Mais profissional, entender como funcionam, como funciona o mercado cultural nos outros estados, nas grandes metrópoles, nas grandes referências culturais. O Amazonas é uma grande referência cultural, mas percebe-se essa necessidade de falar um pouco mais com esse diálogo com a iniciativa privada, o diálogo com a sociedade entender o valor da cultura, né? Apesar de nós oferecermos muito do conteúdo de forma gratuita, mas também entender que é importante você investir ali na bilheteria para que um artista possa se sentir valorizado através do trabalho que ele apresenta e que prepara durante a semana, muitas das vezes meses, para levar à sociedade. Então, certamente, esse diálogo, esse debate vai ser importante. E essa questão não só desse diálogo com os empresários, mas se preparar para editais, não são só editais do Estado, mas também para se preparar para o que vem por aí, da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, os editais nacionais que são disponibilizados pela Funarte, pelo BASA, pelo Boticário, enfim. Então é uma oportunidade de eles entenderem como funciona esse mecanismo, e isso certamente permitirá que nós tenhamos mais qualidade, né? Um processo mais qualitativo, acima de tudo, nos investimentos públicos que são feitos nesse setor. Olha que lugar incrível que a gente está ali atrás, é o Parque Jefferson Pérez. Aqui a gente está no Palácio Rio Negro, que é a antiga sede do governo. Eu vou dar essa virada aqui para conversar mais um pouquinho com o secretário. Eu estive muitas vezes aqui como repórter, entrevistando, porque era realmente onde a gente encontrava o governador. E muitas vezes eu encontrei o secretário, porque são 25 anos trabalhando na cultura aqui do nosso estado. Então, não é uma pessoa que caiu de paraquedas no setor cultural e mais, né? Passou de um primeiro mandato para o segundo mandato do governador Wilson Lima. Como é que você vê toda essa mudança de quando você começou, né, como artista, como área operacional, para hoje você na gestão da cultura do nosso estado? Lá na secretaria eu comecei em 98, né, lá no Teatro Amazonas. Antes disso eu já tinha uma carreira como artista que vinha desde 83. Então esse ano eu completo 40 anos. Olha! Me bateu, então. Nem vou dizer quantos eu tenho. São desde criança, desde com 40 anos já, e 25 anos na secretaria. Na verdade, eu estive como funcionário entre 98 e 2012. Aí saí aqui da secretaria em 2012, abri minha empresa, ainda seguindo o setor de eventos, durante eventos culturais, abri os horizontes aí, inclusive atuando em outros estados. E aí recebi, inclusive, fazendo ainda alguns projetos aqui para a secretaria, como o Festival de Ópera e o Natal, eu continuei executando para a secretaria. E aí recebi o convite do governador Wilson Lima no final de 2018, pós-eleição. Não tive a oportunidade naquela ocasião de atuar na campanha dele, mas ele montou ali uma das secretarias que ele colocou com um time técnico, foi a secretaria, e me fez esse convite para compor o time. E assim, para mim foi uma grande alegria retornar a essa casa
e com todo o apoio, né, e seguindo aí tudo aquilo que o governador pensa para a cultura do Estado, o que facilitou muito o nosso trabalho. Evidentemente foi um grande desafio, né, a gente não esperava, já com um ano aí, quando a gente estava terminando de organizar a casa, já encarar aí uma pandemia, mas conseguimos aí atuar de forma muito intensa durante esses 4 anos, com muitos projetos, muito trabalho, uma entrega assim extraordinária, fazendo um trabalho inclusive social que se fez necessário naquela ocasião, e agora tendo a oportunidade de trabalhar aí essa retomada da economia da cultura, e agora numa nova gestão, inclusive com o objetivo de trazer um novo conceito. Não só nós concluímos tudo aquilo que estava programado na nossa primeira gestão, e agora temos um novo desafio, né? São 21 pontos que foram colocados no plano de governo, muito voltado principalmente a políticas públicas de cultura, mais do que a política de evento, mas políticas públicas de cultura que permitirão inclusive uma sustentabilidade de muitas das nossas ações num próximo governo, enfim, no que virá pela frente, né? Olha, a gente agradece muitíssimo aqui a sua participação mais uma vez. É uma pessoa que entende tanto que quando o nosso tripé ia caindo, ele foi lá e segurou, né? Entende realmente. Secretário, parabéns pelo trabalho. A gente espera, né, contribuir com o jornalismo sempre nessa parceria e que seja um ano de muitos bravos, né, para a nossa cultura do Amazonas. Obrigada. Eu também agradeço a oportunidade, agradeço a todos que nos acompanharam aqui nesse bate-papo agradável aqui no nosso Palácio Rio Negro. Em um dos nossos espaços, a Secretaria tem 25 prédios, 57 equipamentos cada um culturais. Mais lindo que o outro. E para a gente exatamente, é um desafio muito grande mantermos todos esses equipamentos disponíveis à sociedade, e por isso a gente convida vocês a olhar um pouco da nossa programação pela nossa rede social, que é o Cultura do OM, ou pelo Portal da Cultura, que é o cultura.am.gov.br. Vai ser sempre uma alegria receber todos vocês. É isso aí. Você acompanha a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram e, claro, no portal da Marcela Rosa. Até a próxima. Tchau.